agora vamos falar de Groenlândia, Trump, que discursou em Davos e falou coisas que realmente são do arco da velha, né? Vamos lá, meninos. Trump disse que não usará força militar. Ai, que bom. Oh, vai bem. Ele não vai atacar a Europa. Que bom, hein? Não, fiquei mais tranquilo. Fiquei mais tranquilo. Durante o discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos falou por cerca de 1h30 e anunciou que não vai usar a força militar para se apossar da Groenlândia, mas ele fez ameaças. We never ask for anything. Nunca pedimos nada e nunca recebemos nada. Provavelmente não receberemos nada, a menos que eu decida usar força excessiva, e nesse caso, seríamos francamente imparáveis. Mas eu não vou fazer isso, ok? Agora todo mundo está dizendo, ótimo. Essa foi provavelmente a declaração mais importante que fiz, porque as pessoas pensaram que eu usaria. Eu não preciso usar a força, não quero usar a força e não vou usar a força. Tudo que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia, que já tínhamos como território sob nossa administração, mas que devolvemos respeitosamente à Dinamarca não faz muito tempo depois de derrotarmos os alemães, os japoneses, os italianos e outros na Segunda Guerra Mundial. É uma coisa espantosa, né? Aí ele chamou a Dinamarca, a Groenlândia, de um pedaço de gelo. Que ele quer o pedaço de gelo, é mentira, tem minerais lá e tal. E que ele quer o pedaço de gelo, vale bem, para proteger todo mundo, inclusive a Europa, que depois ele vai esculhambar a Europa, vocês não sabem nem se defender, segundo ele, né? Vai lá. Presidente dos Estados Unidos. Nós fizemos muito, eu fiz muito, muitas coisas importantes, todas executadas com perfeição. Tudo foi executado com perfeição. Alguém me disse isso. Um especialista militar me disse, senhor, tudo que o senhor fez foi executado com perfeição. Eu respondi, eu sei. Outros presidentes gastaram, seja por imprudência ou não, trilhões e trilhões de dólares na OTAN e não obtiveram absolutamente nada em troca. Então o que queremos é um pedaço de gelo para proteção mundial, e eles não vão nos dar. Nunca pedimos nada além disso, e poderíamos ter ficado com aquele pedaço de terra, mas não ficamos. Então eles têm uma escolha. Podem dizer sim, e nós seremos muito gratos, ou podem dizer não, e nós nos lembraremos. Uma América forte e segura significa uma OTAN forte, e essa é uma das razões pelas quais trabalho todos os dias para garantir que nossas forças armadas sejam muito poderosas. E aí, vamos ao próximo vídeo, podem fazer a cabeça aí, porque aí eu quero comentar o conjunto. Vai ter mais Trump ainda, mas isso aqui é fabuloso o que ele está fazendo, vai. Por incrível que pareça, o presidente dos Estados Unidos resolveu deixar claro que estava cobrando um espólio em razão da atuação dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Tenho imenso respeito tanto pelo povo da Groenlândia quanto pelo povo da Dinamarca, um imenso respeito, mas todos os aliados da OTAN têm a obrigação de ser capazes de defender seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação ou grupo de nações, exceto os Estados Unidos, está em condições de garantir a segurança da Groenlândia. Somos uma grande potência, muito maior do que as pessoas sequer imaginam. Acho que elas descobriram isso há 2 semanas na Venezuela. Vimos isso na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca caiu diante da Alemanha após apenas 6 horas de combate e foi totalmente incapaz de se defender ou de defender a Groenlândia. Então os Estados Unidos foram obrigados, nós o fizemos. Sentimos a obrigação de enviar nossas próprias forças para manter o território da Groenlândia. E o mantivemos, com custos e despesas enormes. Nós literalmente estabelecemos bases na Groenlândia para a Dinamarca. Lutamos pela Dinamarca, não estávamos lutando por mais ninguém, estávamos lutando para salvar a ilha para a Dinamarca. Uma grande e bela ilha de gelo. É difícil chamá-la de terra, é uma enorme porção de gelo, mas nós a salvamos. Após a guerra, devolvemos a Groenlândia à Dinamarca. Quão estúpidos fomos ao fazer isso?
Mas fizemos, devolvemos. E quão ingratos eles são agora? Agora, nosso país e o mundo enfrentam riscos muito maiores do que jamais enfrentaram por causa de mísseis, por causa de armas nucleares, por causa de armas de guerra sobre as quais eu nem consigo falar. Mas é uma barbaridade que seria cobrar um espólio de guerra agora, né? Depois de todos os acordos e os blocos políticos que se fizeram do chamado Ocidente Democrático. E quando ele fala da ameaça, que ele vai esculhambar a Europa ainda, ele vai esculhambar a Europa, feio, vocês vão ver. Mas quando ele fala disso, né, ele está dizendo o seguinte: olha como a gente foi bobo, né? A gente foi lá, os alemães tomaram, a gente foi lá, lutou, entregou para a Dinamarca, por suposto que, afinal de contas, a invasão tinha acontecido, e nós fizemos mal. Deveríamos ter pegado para a gente. Olha só como nós somos idiotas. Falando isso sobre aliados. E eu quero proteger vocês de quem? O pressuposto, Valio Bene, é que quer proteger da Rússia. Uhum. Que quem pode botar para quebrar ali é a Rússia. Quem pode botar para quebrar ali é a Rússia. Só que a Rússia, falamos ontem do Sergei Lavrov, o chanceler, a Rússia falou: pode ficar, eu acho que é americano mesmo. Por mim, tudo certo. É alguém que coloca o mundo na mais absoluta desordem. Com isso, ele enfraquece a Europa, estremece as relações com a Europa, que ele anunciou retaliação, depois retirou, a gente vai ver. Ele enfraquece a relação com a Europa, ele fortalece o Putin e fortalece a China. Por isso que a gente brincou ontem aqui com o filme Sem Saída, né? Que vocês precisam assistir. Além de ser um policial ótimo, né? Quem será o Nikita? Que é o cara que vai enfraquecer os Estados Unidos diante da União Soviética, no caso do filme ali que existia ainda. Agora é diante da Rússia. E dizendo para a Europa, ele vai esculhambar a Europa, dizendo que economicamente a Europa também não é de nada. No último bloco, aquele que vai para a TV, para as redes sociais, nós vamos ver. E quem só estiver no rádio depois, aí pega lá, procura lá nas redes sociais. Né? E aí os mercados, olha, gostaram da pesquisa aqui no Brasil, porque, sei lá, porque eles não gostam do Lula, porque o Lula ruim para eles não é. E também gostaram de que não vai ter guerra, o Trump não vai atacar os aliados. E aí a Bolsa, principal índice B3, passou dos 671 mil pontos nesta quarta-feira. Uma marca inédita, né? E também, tal, sobre tudo isso que eu falei, tal, o dólar terminou o dia cotado a 5,32, uma desvalorização de 1,13%. O Trump dando sua ajudinha para o Brasil. É isso aí. Olha, é importante a gente falar mais um pouquinho do discurso do Donald Trump em Davos, porque quando a gente está diante, é preciso que a gente saiba quando a gente está diante de um troço que pode mudar a face do mundo e não de uma maneira boa. E não de uma maneira boa, de uma maneira realmente muito negativa. Né? O Macron, vocês se lembram, no dia anterior, tinha falado do risco de regimes autocráticos que estavam se espalhando mundo afora, das ambições imperialistas. Nós vimos isso ontem. Aliás, atenção, TV, atenção, ô Pedrão, vamos inverter aí, vamos colocar um pouquinho, eu vou interromper antes, tá? Que o texto do Macron está muito longo. Mas vamos colocar um pouco, tá aí a mão, né? O que foi que o Macron disse ontem, e o Trump resolveu responder hoje com aquela grosseria formidável de que ele é capaz,
tratou a Europa como se a Europa fosse um lixo, um bando de inúteis, um lugar em que se tem uma vida horrível. Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy. Observem a situação em que nos encontramos. Refiro-me a uma guinada da democracia rumo à autocracia, mais violência, mais de 60 guerras em 2024, um recorde absoluto. Mesmo que eu entenda que algumas delas foram manipuladas e o conflito se tornou algo normal, híbrido, expandindo-se para novas demandas, espaço, informação digital, comércio cibernético e assim por diante. É também uma mudança em direção a um mundo sem regras, onde o direito internacional é pisoteado e onde a única lei que parece importar é a do mais forte e as ambições... Pode parar aí, pode parar, é isso. Então, assim, é claro que ele está falando do Trump, a lei do mais forte, né? Os nossos acordos, a Ursula von der Leyen também está dizendo, escuta aí tudo aquilo que a gente combinou e aquilo que a gente acordou. Cadê? Aí o Trump resolveu ver, pode botar direto aí, falou, olha, esses europeus, eu nem reconheço direito essa Europa, uma gente decadente, coloca o vídeo aí, vai. Nessa tarde, quero discutir como alcançamos esse milagre econômico, como pretendemos elevar o padrão de vida de nossos cidadãos a níveis nunca antes vistos, nem por vocês. E os lugares de onde vocês vêm podem se sair muito melhor seguindo o que estamos fazendo, porque certos lugares na Europa, francamente, já nem são mais reconhecíveis. Eles não são reconhecíveis e podemos dialogar sobre isso, mas não há discussão. Não quero ofender ninguém e dizer que não reconheço lugares da Europa. E isso não é de uma forma positiva, é de uma forma muito negativa. Eu amo a Europa e quero vê-la prosperar, mas ela não está indo na direção certa. Nas últimas décadas, tornou-se um saber convencional em Washington e nas capitais europeias que a única maneira de desenvolver uma economia ocidental moderna era através de gastos governamentais cada vez maiores, com imigração em massa descontrolada e importações estrangeiras intermináveis. Esse foi o caminho que a administração sonolenta de Joe Biden e muitos outros governos ocidentais seguiram, de forma bastante imprudente, virando as costas para tudo o que torna as nações ricas, poderosas e fortes e para o enorme potencial que existe em tantas nações. O resultado? Déficits orçamentários e comerciais recordes e um crescente déficit de soberania, impulsionado pela maior onda de imigração em massa da história da humanidade. Francamente, nunca vimos nada parecido. É de uma delinquência tão profunda isso, porque, claro, ele atacou o governo Biden, fazendo déficit, não sei o quê, mas ele acusou os países europeus, então, de fazerem a mesma coisa. Mas então os governos europeus deveriam ser igualmente protecionistas, como ele está sendo? Mas aí para onde iríamos? Se cada um for cuidar do seu e acabou. Ah, não, é que como hoje nós somos mais poderosos, então a gente sairia ganhando nessa batalha. Isso é destruição destruição do capitalismo, como conhecemos. É uma barbaridade. E agora ele deu uma recuada aí, a gente tem o texto aí, em relação à questão da OTAN, das tarifas. O que a gente tem aí? Vai, depois nós vamos falar de Venezuela. O presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais que recuou da ameaça de impor tarifas a aliados europeus como forma de pressão para anexar a Groenlândia. O republicano alegou sem detalhes que chegou a um esboço de um acordo envolvendo o território dinamarquês após reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O republicano havia anunciado a imposição de uma tarifa adicional de até 35%, 10% entrando em vigor no dia 1º de fevereiro e outros 25% no dia 1º de junho, sobre os países contrários ao seu projeto de anexação da Ilha do Ártico, mas agora recua, em meio aos encontros que ocorrem no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O Trump postou o seguinte: após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e, na verdade, a toda a região do Ártico.
Essa solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da OTAN. Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo realizadas sobre a cúpula dourada, no que diz respeito à Groenlândia. Mais informações serão disponibilizadas conforme o andamento das discussões. O vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações e se reportarão diretamente a mim. Vamos ver, né? Porque ele falava, não, eu quero por causa do domo de ouro, do sistema de proteção antimísseis. Vamos ver que tipo de acordo está falando. Agora, uma coisa é certa, se impusesse tarifas, a União Europeia já tinha decidido que, então, tarifas haveria de volta. E para encerrar, é uma coisa realmente bastante constrangedora, né? Ele deixou claro ali, e achando isso a coisa mais linda do mundo, que o negócio dele com a Venezuela era o petróleo, né? Quem achava, é democracia? Não, era o petróleo. Ele confessa isso, foi por causa do petróleo, tomamos, tá? E a Delcy Rodrigues, a presidente, que é madurista e que mantém lá o regime do Maduro, não, essa é uma pessoa muito legal, né? Esse é o Trump, né? Um bucaneiro disfarçado de chefe de Estado. Coloca o vídeo aí, e aí a gente pode encerrar, voglio bene. Eu só vou dar tchau e música, vai. U.S. oil production is up by A produção de petróleo dos Estados Unidos aumentou em 730 mil barris por dia e na semana passada importamos só 50 milhões de barris da Venezuela. A Venezuela foi um lugar incrível por muitos anos, mas depois suas políticas se deterioraram. 20 anos atrás era um grande país e agora tem problemas, mas estamos ajudando. E esses 50 milhões de barris vamos dividir com eles e eles vão ganhar mais dinheiro do que ganharam em muito tempo. A Venezuela vai se sair fantasticamente bem. Agradecemos toda a cooperação que temos recebido. Temos cooperado muito bem. Assim que o ataque terminou, eles disseram, vamos fazer um acordo. Mais pessoas deveriam fazer isso. Mas a Venezuela vai ganhar mais dinheiro nos próximos 6 meses do que ganhou nos últimos 20 anos. Todas as grandes petrolíferas estão vindo com a gente. É incrível, é lindo de se ver. A liderança do país tem sido muito boa, muito inteligente. Obviamente, desde sempre não era democracia. Era o petróleo.